A companhia aérea Voipass e a seguradora precisaram interromper hoje a triagem de objetos pessoais das vítimas do acidente aéreo que deixou 62 mortos em Vinhedo. Segundo a Defesa Civil da cidade, a paralisação ocorre após a localização de material genético no local onde estavam os corpos dos passageiros. A Força-Tarefa da Polícia Técnico-Científica de São Paulo concluiu que a maioria das vítimas morreu de politraumatismo em razão da queda. A Polícia Civil também vai investigar o acidente com o avião da Voipass. Essa investigação à parte da feita aí pelo CENIPA. Quer que tipo de respostas, hein, Mariana Maneta? Boa noite. Boa noite aos ouvintes da Itatiaia. Pois é, a nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública, agora no fim da tarde para Itatiaia, diz que as diligências da Polícia Civil seguem em paralelo para esclarecer os fatos. A nota não descreve se existe um fator específico que deu início a outra investigação. O que existe é uma investigação da Polícia Civil, do CENIPA, órgão da Força Aérea Brasileira, e também agora da Polícia Civil. O governo de São Paulo anunciou ontem que a delegacia de Vinhedo, cidade onde aconteceu a tragédia aérea, instaurou esse inquérito policial para investigar as causas do acidente que matou na última sexta-feira 62 pessoas. Vale lembrar que os agentes da Polícia Federal têm acesso a algumas das mesmas provas colhidas pela Aeronáutica e deve determinar se houve algum tipo de negligência, imprudência ou imperícia que contribuiu para o acidente. Ainda de acordo com o governo de São Paulo, os órgãos estaduais fazem suas próprias coletas de provas e podem dar apoio à investigação federal. Em Vinhedo, por exemplo, boa parte da perícia técnica foi feita pelo Instituto de Criminalística com o apoio do Instituto Médico Legal, que fez uma varredura detalhada, utilizou imagens aéreas com drones, scanners 3D, fotografias digitais, que ajudaram a preservar a evidência do local do acidente. Mais cedo, o diretor da Defesa Civil de Vinhedo, Maurício Baroni, afirmou que representantes da companhia Voipass, seguradora também da empresa, já estão na cidade para retirar e catalogar os pertences das vítimas. Baroni afirmou que a Força Aérea Brasileira já colheu informações para as investigações sobre as causas desse acidente e que o local foi liberado para o trabalho da seguradora. Esses profissionais vão identificar cada bagagem, recolher os pertences pessoais, relógios, documentos das vítimas, pois são itens com forte valor sentimental para os familiares. Mariana, em relação às vítimas, como está o trabalho de identificação dos corpos e algumas despedidas já foram feitas? Pois é, o IML Central, aqui da capital paulista, já identificou 17 corpos das vítimas do acidente aéreo que aconteceu em Vinhedo na sexta-feira passada. 8 vítimas serão liberadas aos familiares entre hoje e amanhã. O governo paulista reforça que os familiares são os primeiros a serem comunicados sobre o andamento do trabalho do reconhecimento. Outros 9 corpos estão em processo de documentação para a liberação das famílias. 51 famílias de vítimas já foram atendidas no Instituto Oscar Freire, um espaço localizado próximo ao IML, e nesse local os familiares forneceram informações que ajudaram no trabalho dos peritos e também um material biológico. Já foram coletados DNAs de 28 famílias aqui em São Paulo e outras 17 em Cascavel, no Paraná. 2 vítimas já foram sepultadas. Hoje de manhã, em São José dos Campos, José Carlos Copete, de 45 anos, que estava viajando a trabalho, ele foi velado ontem, cremado hoje, em cerimônia restrita aos familiares. Já no bairro da Penha, aqui na capital, o corpo do piloto Danilo Romano foi velado na Basílica da Penha e enterrado no cemitério da Penha. Danilo tinha 35 anos, 10 anos de experiência em aviação e era palmeirense. No final, a família fez uma homenagem com uma salva de palmas ao piloto. Vale lembrar que mais de 40 médicos, equipes de odontologia, antropólogo e radiologia trabalham na identificação dos corpos das vítimas do acidente aéreo. Amanhã, outras vítimas serão liberadas para cerimônias de velório e enterro aos familiares. De São Paulo, repórter Mariana Maneta.
Valeu, Maneta. Agora 7h12 e um avião Boeing 737 fez um pouso de emergência na tarde desta segunda-feira no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Durante o pouso, um pneu da aeronave estourou e gerou uma grande quantidade de fumaça e a pista do aeroporto teve que ser fechada. O avião é um cargueiro, decolou em Viracopos ao 12:30 e ao passar na região metropolitana de Belo Horizonte, deu meia volta, retornou em direção a Campinas e pediu para realizar um pouso de emergência. A aeronave voou em círculos por algum tempo para economizar combustível antes de realizar o pouso às 3h31. Em nota, a Aeroportos Brasil, que administra o Aeroporto Internacional de Viracopos, informou que um dos pneus da aeronave estourou logo na hora da decolagem, enquanto o segundo estourou na aterrissagem. Além disso, o trem de pouso se danificou no fim do voo, ninguém se feriu. Horas antes, no início da madrugada, um avião da Azul, que decolou de Confins, furou os pneus ao pousar no Aeroporto Internacional de Florianópolis e também provocou o fechamento da pista até agora. Em nota, a Azul disse que, por motivos técnicos, o voo AD 4225 apresentou danos nos pneus que impediram a aeronave de deixar a pista por meios próprios. Apesar do problema, todos os passageiros conseguiram desembarcar normalmente, mas pelo menos 87 voos foram cancelados.